muitas coisas juntos, tá o tempo todo conectado, grudado, encostando mesmo fisicamente. Sim. Isso deveria facilitar com que essas trocas pessoais acontecessem, né? Então, eu estou imaginando trocas pessoais assim, conversa, começar a contar a história pessoal para o outro, demonstrar esses aspectos individuais que definem de verdade o que é um e o que é o outro. E nessa troca de um para o outro, a gente forma o que a gente fala na psicologia de vínculo. O vínculo é como se fosse o vinco, né? Você dobrou um papel e o dedo ali, ele faz um vinco que não tem como tirar depois. Isso seria a metáfora para vínculo afetivo, romântico, pessoal, humano. Nesse tempo, a gente deveria ter trocas pessoais, como a gente comentou lá no episódio passado sobre a relação eu-tu, né? Eu-tu, que é poder me apresentar para o outro como eu sou, receber o outro como o outro é, e aí a gente se reconstruir cada um a sua parte. Mas você não acha que tem coisa melhor para fazer nesse começo de relacionamento então, mas do que discutir? Mas não é discutir, é conversar. A questão que eu quero frisar aqui é diálogo. Eu não sei se esses diálogos costumam ser, eu não tenho estatística para isso, costumam ser, como eu diria, autênticos ou pessoais, contando a sua história. Então, eu acho que a tendência não, né? Porque numa fase de apaixonamento, né, de paixão, você tem muito máscara, né? Pois é. Você tem uma coisa muito de máscara, então para você se tornar atrativo para outra pessoa. Então você tem aquela coisa de máscara. A hora que, bom, o jogo tá ganho, né? Eu já sei que a pessoa me quer, enfim, tenho esta segurança e tal. Aí eu posso abandonar um pouco as máscaras e aí eu posso ser um pouco mais quem eu sou. A tendência que eu tenho visto é isso. E aí vem o choque de realidade. Aí vem um choque, porque choca com as expectativas, né? Claro. Enfim, fala assim, olha, não era a pessoa que eu estava pensando, não era a pessoa que você tinha expectativa sobre essa pessoa. Então, mas a expectativa não é o que vem do outro também. Eu tenho expectativas e o outro alimenta essa expectativa, então a expectativa tá ok. Eu não tenho que rever minha expectativa. Então, mas o outro alimenta essa expectativa para se tornar mais atrativo. Né? Porque você tem uma fase de paixão. Você lembra? Como a paixão é altos e baixos, a montanha-russa, você precisa se segurar mais para você ter uma estabilidade. Então você não sabe o que vem, né? Aí quando chega numa fase amorosa, num relacionamento, né, a coisa fica mais pacífica. Você consegue olhar para o teu companheiro e conhecê-lo um pouco mais. Uhum. Né? Ele é assim, goste ou não goste, ele é assim, eu gosto disso, ele é assim, e eu não gosto disso, mas é o que temos para hoje. Ok, né? Enfim, mas você, ele é assim, eu não gosto disso e é prazo, porque se ele não mudar, eu vou dar um pé na bunda. Enfim, você lida com algumas coisas de uma maneira mais calma, né? Mas a paixão como algo importante no relacionamento, como primeiro contato que se tem com isso, é importantíssimo, né? De repente ele nasce desta coisa. Será que é possível alguém já começar um relacionamento amando? Amor à primeira vista? Então, isso é paixão. Pois é. Então, não, amando. Aquela coisa... Amor de velhinho, né? Aquela coisa assim, casalzinho andando na praça, mãozinha dada, bonitinho, que você fala assim, que gracinha, quando eu envelhecer eu quero ser assim. Esse tipo de amor. Será que é possível? Eu acredito,
amor desse jeito é construído, porque precisa passar pela aceitação do que o outro é. Eu preciso conhecer, isso que você está dizendo agora, eu preciso conhecer o outro e falar, puxa, ele é assim, eu posso aceitar ele assim? Então, senão não consegue andar de mãozinha dada. Exato. Eu acho que quando a gente fala de amor, ele é um pouquinho mais complicado do que, por exemplo, o que a gente falou anteriormente, relacionamento de amizade. Né? O amizade, ele é escolhido. Beleza, você escolhe e você já escolhe pessoas que têm mais afinidade, então fica uma escolha um pouco mais fácil, né? O familiar não, você é inserido dentro de um contexto e você tem que construir um amor. Pode conseguir ou não e tal. Mas o relacionamento amoroso, ele é uma mescla das duas coisas. Ele é escolhido, porque você tem a liberdade de você escolher, né? Salvo algumas exceções, lógico, né? Casamento arranjado, que a gente sabe, né? Que ainda se tem, enfim, né? Etc e tal. Mas você, na maioria das vezes, você escolhe e você pode e deve, né? Construir este amor ao longo aí da sua vida. Né? Sim. Agora a pergunta que eu acho que uma das perguntas que incomoda é, mas tem que se construir um amor? Por que se tem que construir um amor? Como uma obrigação? Por quê? Eu não posso só migrar de paixões para paixões, então eu me apaixono. Na hora que a paixão acabar, eu me apaixono de novo. A paixão acabar, eu me apaixono de novo. There are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody needs somebody. Everybody. Pelo que acontece na sociedade ou na humanidade, ou na nossa experiência humana, talvez seja necessário passar para esse novo nível. Esse nível de tranquilidade, de calmaria. E não viver de apaixonamentos. Porque isso acontece com tanta frequência que deve ter uma necessidade para isso. De se apaixonar. De viver o amor. De viver o amor. Para mim, a necessidade é uma tendência do nosso cérebro da busca da homeostase, né? Da busca da regulação. Ok. Então, o amor é a segurança. Né? Então, vamos lá. Por que vale a pena o amor? Por que vale a pena investir num relacionamento amoroso? Tá? E por que isso aí melhora e aumenta aí uma qualidade de vida? Ele te traz segurança. Tá? Você tem uma segurança que você vai ter no teu companheiro, companheira, que você vai ter algumas pulsões, algumas forças motrizes do ser humano realizadas nesse companheiro e nessa companheira. Ok. Tá? Então, por exemplo, né, o que a gente já tinha começado a falar aí foi o da sexualidade. Esse vetor da sexualidade é um vetor que muitas vezes governa o ser humano. Ponto. Tá? Então, isso é uma força que nos governa. Não tem jeito. Tem gente que consegue sublimar? Não. Tem gente que consegue dar uma amenizada? Tem. Mas é uma força que nos governa. Tá? Quando eu falo sexualidade, eu não estou falando só de sexo, eu estou falando de uma coisa mais abrangente, de uma coisa mais até animal mesmo, né? Macho e fêmea e tal, né? Etc e tal. Mas muito mais abrangente do que isso, obtenção de prazer, né? A boa sensação, endorfina, etc e tal. Sexualidade. E com um relacionamento amoroso, você tem isso. Você tem essa sexualidade. Você tem sexo, você pode não ter sexo, mas você tem a sexualidade presente. Ternura. Enfim. Então, você tem a ternura. Você tem esse vetor sendo gasto no relacionamento.
Então você imagina que é uma fome constante que nós temos dentro do nosso organismo. E aí você, num relacionamento amoroso, você tem alguém que lhe alimenta. Tá? Mais uma vez, cansativamente falando que sexualidade não é só sexo. Tá? Ele é uma coisa muito mais abrangente. Então eu acho que esse vetor é um vetor que você gasta num relacionamento amoroso. Um outro vetor que eu vejo que a gente gasta no relacionamento amoroso é a questão de você dividir os teus pensamentos íntimos, as coisas, as ideias que você teve, a carência que você tem de falar, de debater uma ideia e tal, de dividir alguma coisa, querer que a pessoa seja sua companheira para participar de alguma coisa junto, participar do time e tal. Então esse companheirismo, essa é uma tendência, né, do ser humano. Nós não somos ilhas isoladas, então a gente precisa dividir ideias. Um relacionamento amoroso é alguém com quem você pode dividir as suas ideias, né? Então você pode compartilhar com essa pessoa e tal. Um outro vetor é você fazer coisas juntas, né? Enfim, fazer coisas separadas bacana, mas fazer coisas juntas também você tem o seu peso interessante. Um companheiro amoroso é alguém com quem você pode fazer junto com a pessoa. Uhum. Então, aí você coloca coisas interessantes, como assim, precisa do vetor. Esses vetores, né, e devem ter outros ainda que fazem isso, né? Você está falando e eu estou pensando na necessidade, por exemplo, de ter, como é que eu diria, cuidar do outro, né? Desse impulso, digamos, maternal ou paternal e essas coisas todas que pede para cuidar de alguém, né? Cuidar ou ser cuidado, né? Isso. E é interessante, sim, porque parece um feixe muito grande de muitos fatores que vão desaguar. Eu tô hídrico hoje, minhas metáforas estão hídricas. Ele vai desaguar exatamente nesse relacionamento. Você tá com sede? Pois é, eu acabei de tomar um chá aqui, acho que não. Deve ser alguma coisa assim, né? Nem quando a gente tá sonhando com cachoeira e se mija tudo. Se você estiver sonhando com cachoeira, levanta rápido, né? Porque... Levanta rápido, meu amigo. Com torneira já olha falar pra você. Desculpa. Então, eu não podia perder. É sempre bom aproveitar as oportunidades. It's a teenage dream to be 17 and to find you're all wrapped up in love. And I found that you... Então, parece que é uma concentração, né? Assim, tudo que a gente vai vivenciar parece que é possível vivenciar nessa troca, nesse relacionamento de troca amoroso. Que pode começar lá, né? Como a gente aprendeu a fazer lá na família, depois a gente vai levar para as amizades, mas tem uma sofisticação e um aprofundamento e um grau de dificuldade diferenciado no relacionamento amoroso. Eu li até, não sei na onde, que se fosse fácil ia chamar miojo e não relacionamento. E tem um grau de dificuldade exatamente porque ele é muito mais aprofundado, raízes muito mais profundas nesse nível de relacionamento, nesse tipo de relacionamento, né? Para vivenciar tudo isso que você está mencionando. Eu acho que um relacionamento amoroso é algo simples, cara. A gente que complica. Porque eu acho que é algo que já faz parte. Olha para dentro de si, observa para dentro de si. Não te parece que quando você olha para si, você fala assim, poxa, com um companheiro, com uma companheira, fica bem melhor, é como se tivesse faltando um pedaço. E quando você está amando, no momento que se está amando, né,
e saiba isso, que quem está escutando é quem está amando. Quem não está amando não fica um pouco perdido, não sabe não é mais ou menos como é que é. Mas aí lembra, quando amou, o Neg vai lembrar dessa sensação. Você sente uma sensação de estar completo. Ok, de se sentir bem Então, como você nunca sentia antes, né? Como você nunca sentia antes. Então, quando você se sente melhor, né, que